Shalom, igreja. Estão bem? Amém. Todo mundo está bem? Amém. Glórias a Deus por mais essa noite. É o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus eterno. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. E quem está nos acompanhando através das redes sociais, Instagram, YouTube, site, o aplicativo, também sejam todos muito bem-vindos. Fiquem até o final, não se distraiam. Atos dos Apóstolos 21, por favor, abram suas Bíblias. Do versículo 10 até o 14, vai ser uma leitura extensa, então pode ficar nos seus assentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 até o 14, eu vou estar iniciando. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Versículo 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. 22. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte num templo
já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali, até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, socorre ou acude. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também num templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo o introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas do templo se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas, como nada podia saber, ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe carregar, por causa da tamanha violência que a multidão o tinha ferido. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão nascido em Tarso, da Cilícia,
mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Fechemos os nossos olhos. Pai, essa é a tua palavra. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. De mim eu não tenho nada, mas eu peço a tua glória sendo manifesta. É uma leitura de fácil interpretação e necessitamos apenas do nível profundo que o Senhor tem para entregar à tua igreja nessa noite, que vem do céu, além da leitura, além do conhecimento, aquilo que vai fazer efeito em nossas vidas para continuarmos a cada dia perseverando, sendo bons militantes no labor, em obediência à tua palavra, cumprindo o ID e sendo excelente em tudo aquilo que o Senhor nos predisponibilizar a cumprir, a fazer e a agir em Ti. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse dia. Muito obrigado por ser porta-voz da Tua palavra, as boas novas de Cristo. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Pai, alcance essa igreja e todos que estão aqui e os que porventura estão assistindo por não poderem estar nessa noite aqui, em loco, presencialmente. Que a Tua graça se manifeste, que o Teu poder seja real. Espírito Santo, rogo a Ti que manifeste de algo sobrenatural em cada vida. Repreendido seja toda distração, repreendido seja toda confusão na mente, todo sono, tudo que não louva, não exalta e não engrandece ao Teu nome, Jesus, nós repreendemos. Declaramos céus abertos, declaramos o Teu poder e o Teu agir, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Arcando com as consequências é o tema da pregação. Arcando com as consequências. Paulo, alguns dias antes, ele começa a ficar aflito. E ele começa a meio que se despedir do seu povo. E ele sente um queimar no espírito para ir se apresentar a Jerusalém. É festa que vai ocorrer em Jerusalém, datas comemorativas. Todo o povo judeu, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, descem para Jerusalém para comemorarem as festas principais. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. E no meio dessa festa, todos se reuniam ali no centro de Jerusalém, e eram dias e mais dias de comemorações. Paulo, um avivalista nato, ele está fazendo uma obra maestral aonde está passando. E em todo lugar que ele está passando, é notório que Deus está com ele, é notório todos os sinais, os prodígios e as maravilhas. A própria Bíblia relata que o Senhor, através da vida de Paulo, realizava grandes feitos, a ponto que até os lenços
que Paulo enxugava o suor, o rosto. As pessoas levavam. E esses lenços, quando as pessoas tocavam, era o suficiente para a ação profética operar milagre naquela casa ou naquela família. Mas isso glorifica a Deus. Todo milagre, ele tem que glorificar a Deus. Toda exposição de operação de maravilha tem que glorificar a Deus. O bendito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele é acometido de uma tristeza e ao mesmo tempo de alegria, porque ele quer cumprir, ele quer fazer, só que ele quer ir em Jerusalém, participar do evento, dessa festa, propriamente falando. Ele recebe conselhos daqueles que estão com ele. Pessoas se reúnem e falam assim, não vá. Em Atos dos Apóstolos 21, capítulo 21, versículo 4, depois você pode ler. Os irmãos, cheios do Espírito Santo, dizem para ele não ir. E ele mesmo assim diz, eu vou. Como se fosse pouco, ele entra em viagem de navio, e aí ele vai passando em várias partes, até que ele chega em uma cidade, porque o navio vai descarregar naquela cidade, e ali ele encontra o povo dele, e esse povo que já era convertido ao cristianismo, fica feliz, fica alegre, vai ter com ele, e ali eles vão tirar momentos de comunhão, vai tirar momentos de alegria, e ele avisa que está seguindo para Jerusalém, e o pessoal se entristece também, dizendo, não faça isso, isso também não é suficiente, até que chega um profeta, por nome de Ágabo, e ele vai dizer assim, estão falando com você, e não está adiantando, eu vou fazer um feito alegórico, pega o cinto dele, me dê seu cinto aí por favor, aí pega o cinto dele, e faz o gesto do que vai suceder a ele quando ele chegar lá em Jerusalém. E ele diz assim, o cinto ou a cinta que eu estou tocando pertence a um homem, e esse homem vai passar por isso que eu estou fazendo, só que em um nível de peso infinitamente maior. Ele está dizendo, você quer ir lá, mas não é o tempo de ir lá. O que vai acontecer lá vai ser algo dolorido extremamente. E aí quando ele recebe essa mensagem do profeta, e aí onde a gente tem que aprender a separar um recado de um profeta de Deus, de um profeta de Baal. O profeta de Deus, ele tem evidências, né? Ele tem evidências, ele não anda muito no meio do glamour. O profeta de Deus, ele é impaciente. O profeta de Deus, ele não quer esse aparecer, não quer estar no meio dos motins, daquelas comunhões absurdas. O profeta, ele é guiado por Deus, movido por Deus, condicionado ao que Deus quer. Então, profeta de Deus, na maioria das vezes, ninguém vê ele, né? Ele vai vir em um momento específico, trazer um recado específico, uma direção específica, um norte, um destino. E aí esse homem chega, ele vai dizer assim, você, em Jerusalém, vai arcar com as consequências. É o último aviso. Aí eles estão na praia eles vão ajoelhar, vão orar, vão fazer uma comunhão, vão chorar um bocado, e Paulo está convicto, ele fala, ei, o que é que vocês querem? Espera aí, vocês querem entristecer meu coração? Porque às vezes a gente quer dar livramento para alguém, e aí o alguém não quer o livramento,
Só que às vezes o alguém também pensa que a gente está sendo empecilho, o elemento impeditivo, quando na realidade vem livramento, até para quem tem uma vida muito íntima com Deus. Porque às vezes aquele que tem uma vida muito íntima com Deus, ele está tão fito e decidido a fazer algo, a cumprir algo, que Deus já se revelou para ele e falou: você vai cumprir, só não é agora. Mas ele quer naquela hora. Ele: não, eu tenho que ir. Por quê? Porque ele tem que chegar na festa. E às vezes é bom chegar depois da festa. Na festa é para convidado. Na festa é para convidado. E aí eu sei que ele vai. Chegando lá, ele se apresenta. Ele é bem recepcionado lá pelo seu povo. E quando ele é recepcionado, ele vai contar dos feitos. Ele vai contar para todos os irmãos que ali se encontram as grandes maravilhas que Deus estava operando. Toda a Ásia alcançada para Jesus. O poder de Deus se manifestando de uma forma tremenda. Você se recorda que tiveram lugares que o Espírito Santo não queria que ele entrasse. O Espírito Santo não queria que ele fosse também ainda a Jerusalém. Porque a leitura é bem clara, né? A leitura é clara. Só que aí o povo, quando vê que ele está dizendo assim: vocês estão entristecendo o meu coração. Aí o pessoal fala: então seja feita conforme Deus quer. Pronto. Deus quer. O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E aí o homem de Deus tem que aprender a ouvir e a perceber sinais. Tem que aprender a perceber no ambiente, quando não é mais para ele estar naquele lugar, quando o diálogo parou de glorificar a Deus, quando a algazarra entrou em cena e Deus não está mais no lugar, quando o Espírito Santo já não está se sentindo mais à vontade no lugar. E nós temos como perceber isso. Quando estamos no meio de gente libertina, você acaba até dando risada pela libertinagem e não tem coragem de dizer assim: ó, eu sou crente. Essas brincadeiras você tem com outras pessoas. Eu estava vindo de viagem, acho que foi Cruz das Almas. A conteira está aqui. Aí a gente parou naquela loja que vende coisas da fazenda. Fomos comprar algumas coisas ali. Quando você falou: tem um lugar aqui muito bom, vamos tomar um cafezinho? Eu falei: vamos. Vamos comer um pão com requeijão. Aí, enquanto isso, vamos comprar algumas coisas. Aí uma menina muito alegre lá. Muito alegre, muito mesmo. Um excelente atendente. Só que com umas brincadeiras bem pesadas. Ela brincou uma vez, brincou a segunda. Quando foi nessa, eu falei: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor e eu não tolero nem admito essas brincadeiras. Você pode atender muito bem, eu até louvo a Deus pelo seu atendimento. Agora, essas brincadeiras não faça comigo, não. Tudo bem? Tudo. Aí foi, ela ficou, não sei se ela ficou meio sem graça, mas foi assim que eu fiz. Por quê? Porque às vezes você começa a se envolver em uma brincadeira e esquece de fazer aquilo que é a obrigação do cristão em todo lugar. Primeiro, ser conhecido como cristão. A Bíblia diz que os crentes de Bereia foram muito mais bem-aventurados, porque, além de examinarem as Escrituras, queriam cumprir à risca o que estava ali. Mas você é muito crente. Não, eu estou cumprindo o que é ser cristão. Porque em dias libertinos, hoje nós temos que justificar por que jejuamos, por que estamos nos separando para vivermos um momento de intimidade com Deus, por que eu tenho horários específicos para me separar, por que eu subo o monte, por que eu tenho que dormir no monte, por que faz esse jejum todo. Nós temos que justificar. Sabe por que nós temos que justificar? Porque a gente ainda se sente na necessidade de dar justificativa para o imoral, para o que emana uma vida de pecado.
Perdão. A gente, por não estarmos plenos e completos em Deus, a sociedade abala o nosso andar, o que o povo pensa. E aí, fui bem? E aí, o que foi que você achou? Quando você faz o que adora a Deus, importa que Deus se agrade, importa que o Senhor esteja recebendo. Só que a sociedade aí está trabalhando 24 horas para que o modelo cristão, cristocêntrico, seja colocado como um peso de consequência. E você está desenquadrado. Por quê? Porque vai ter muitos lugares que professam fé em Cristo, mas não com peso de consequência de Bereia. Porque bereano cumpre tudo aquilo que está escrito. E faz sentido. Faz sentido por quê? Não tem como você propagar um evangelho sem ter coragem de dar vida, ou uma causa, né? Imagine que você é defensor de uma causa. Você estabeleceu uma causa e essa causa você está disposto a dar sua vida por ela. É igual um sonho de alguém que está constituindo um projeto. O cara fala assim, rapaz, isso não vai dar lugar nenhum, mas para você, você tem certeza. E você está disposto a gastar tudo que você tem em prol daquele projeto, daquela ideia, daquele sonho. Jesus fez a mesma coisa. Enviado pelo Pai, foi até as últimas consequências e deu a vida. Quem é Paulo? Paulo é um cumpridor. Paulo é alguém que, depois que entendeu o motivo pelo qual ele nasceu, ele abandonou tudo aquilo que ele se predispôs em vida a entender em ritos de leis e fundamentos através dos escribas, né, e dos fariseus. Ele era um homem acerca de conhecimento, acerca de habilidade, acerca de autoridade. Ninguém tem o que falar de Paulo. Isso em rito judaico. Se tratando depois de conversão, você vai ver que Paulo, ele vai cumprir aquilo pelo qual Jesus o confrontou, o converteu, e ele teve um encontro com o Senhor. Então, quando você tem um encontro com o Senhor, sua vida acabou. A sua vida lá fora acabou. Ah, mas eu ainda tenho as minhas atividades. Paulo também tinha, fazia tendas. E mesmo assim a vida dele acabou para o mundo. A vida dele foi totalmente transformada num dia que o Senhor apareceu no caminho de Damasco para ele. Só que a nossa conversão, meros mortais, eu e você, é uma conversão muito lenta. Porque a gente chega no altar baseado em tudo aquilo que são os fatos ou os factoides, né? Tudo aquilo que dizem, as predominâncias e hegemonias gospel. Então, cada um tem um estilo, tem uma forma de falar desse Jesus. Um diz que Jesus não condena ninguém, ele diz que é para você vir, vai lhe amar, vai fazer tudo de uma vez salvo para sempre. Aí cria-se, dentro da religião cristã, subdivisões, e as igrejas não se entendem. Observe, as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma tem um estilo, cada uma tem uma forma, cada uma está pregando o evangelho de Cristo, mas cada uma vai permitindo ou não acessar áreas específicas nas esferas espirituais. Observe que Jesus chamou todo mundo e só deu uma ordenança: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. E quem crê e for batizado? Pronto. Quantas Bíblias existem? E por que tem tantas ramificações de modelos, de igrejas, de placas, de fundamentos? Por que existe isso? Porque existe homem no meio do processo. E toda vez que o homem entra no meio do processo, ele bota o toque dele, ele bota a porção dele. Porque se fôssemos só duplicadores daquilo que Jesus estabeleceu, o evangelho iria produzir de forma uniforme aquilo que é o modelo cristocêntrico de pregar, de curar, de sarar e de salvar. Pronto, uma única forma, assim como é uma única verdade. Só que passa pela vida de homens, e homens, quando vão cumprir algo, envolve a gestão administrativa do seu próprio eu. Estando esse homem emotivo,
a pregação é emotiva. Estando esse homem seco, a pregação é seca. E você vai perceber isso. Por que você vai perceber isso? Porque o humano é assim. Tem dia que você vai ver que o cara vai subir no altar e vai pregar de uma forma que você vai dizer, rapaz, hoje foi diferente. Porque vai muito como está o ímpeto. Ele entrega tudo que é de Deus, mas a feição dele representa também como se encontra o espírito dele. Então o espírito de Paulo, ele está triste. Só que ele quer ir. Ele tem evidência dentro dele que não é para ele ir. Deus usa tudo que está do lado de fora, avisando para ele não ir, mas ele quer ir. O povo chora e diz assim, ei, eu quero ir. Talvez essa seja a hora de eu provar que eu estou pronto. Não somente a ser amarrado com essa cinta, viu, profeta? Mas também a morrer pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou, fazendo assim, acelera. Ele chega lá, começa a contar dos feitos, tudo que tinha sucedido, tudo que estava acontecendo, as conversões em massa, etc. Só que quem está em Jerusalém liderando as igrejas lá, ou a igreja, diz assim para ele, a notícia do que você está falando em todo o mundo chegou aqui distorcida. É como se você tivesse abolido as leis de Moisés. E aí, inclusive, o homem não é mais para fazer o quê? Circuncidar. E você sabe que isso é lei. Isso é rito obrigacional. Então é isso que está se contando aqui. Mas nós sabemos que a forma que você está pregando o Evangelho é a forma que Jesus estabeleceu. Porém, você vai para o templo. E você vai num templo e é um encontro anual. Então todo mundo está vindo para cá para prestar o culto anual ao Senhor. E vão lhe encontrar lá. E quando lhe encontrar, vão questionar o que é que você está defendendo, de verdade. Defendendo Jesus e abolindo a lei? Ou preservando a lei e pregando Jesus? Porque Jesus, ele preservou a lei e pregou do fundamento da vontade do Pai. Tirou toda a parte religiosa e gerou o senso de responsabilidade unipessoal. Cada um assumindo sua responsabilidade com a palavra de Deus, sem a necessidade de um sumo sacerdote estar sacrificando os animais para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Há muito acesso concedido, mas muita responsabilidade que tem que ser administrada também. O que noutrora era um homem que fazia por você, agora o arrependimento é contigo. O sacrifício é contigo. É você que tem que fazer. É você que tem que ter disposição, coragem e atitude. E assim, eles dizem para Paulo, tem 4 homens aqui que vão fazer um voto, vão se transformar em nazireu e vão raspar a cabeça para que o povo entenda que você não está pervertendo a lei. Entra nesse voto. Entra nesse voto também. E para provar mais ainda que você não está pervertendo, paga o teu voto e o voto deles. Porque raspar não é difícil não. Que a gente tem muito... Qual é o jejum? O jejum é esse, estou dentro do jejum. Mas e o voto? Que é a validação. E o se apresentar no templo. Jesus se depara com 10 leprosos. E aí esses 10 leprosos, quando se encontram com Jesus, Jesus vai curar todos eles. A Bíblia diz que Jesus diz assim, então tudo bom? Então, vão lá agora, se apresente ao porteiro e levem a oferta do que foi purificado. Ou seja,
Jesus falando de lei. Leve a oferta e entregue, para provar que não foi só a cura. Aqui está agora o justo, que é o sacrifício. Só que só um leproso retorna. Esse aí não vai se apresentar no portão, porque esse aí vai se entregar por completo. Esse vai ser a oferta viva, vai dizer, não, não quero só a cura. Eu quero alcançar outro tipo de influência e benevolência do Senhor. Quero me transformar em um discípulo. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Porque cura, entrando na cidade, todo mundo vai se aproximar. Salvação, não. Salvação, a gente começa a criar estranheza no lugar. Você sabia que salvação causa estranheza no lugar? Chegue em uma casa que ninguém é cristão. Chega e diz, me converti hoje a Jesus. Hã? Eu me converti a Jesus. Eu fui num culto, a irmã falou de Jesus e eu aceitei. Você é maluco? Você aceitou o quê, pô? Chegue em uma casa que ninguém é, dizendo que a partir de hoje você é cristão. Agora, minha vida vai mudar. Mudar como? Eu aceitei Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e verdadeiro Senhor. Só a Ele eu adoro. Como assim, pô? Não tem mais negócio de festa, bebida, nada disso. Ah, meu Deus, ficou maluco. Não sei vocês, mas eu acho que quase todo mundo que fez aliança com Jesus teve algum tipo de experiência desse tipo. Eu tinha uma profissão antigamente, e aí quando eu me converti, aí o pessoal do lugar que eu morava falou assim, rapaz, disseram que ele se converteu. Eu não acredito. Pelas coisas que ele fazia, eu não acredito. Aí um dia eu encontrei com outra pessoa, um ano depois, falou, rapaz, até hoje o pessoal lá está dizendo que você está se escondendo na igreja. Porque isso é conversão. A conversão é isso. As pessoas só vão dar valor, dar crédito, quando em você Deus comece a operar. E através de você, Deus manifeste da glória dele. Porque a conversão é o primeiro momento. E quando a gente se converte, irmão, o cara fala agora, por isso que eu sou totalmente contra. A partir de agora, Deus vai mudar a sua vida. Vai, mas eu preciso lhe explicar o que é mudar a vida. O que é mudar a vida? É lhe dar fundamento. É provar para você o porquê que você foi criado. Estabelecer dentro de você virtude celestial. Sim, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer? Você vai ser lapidado. Você vai ser moído. Você vai ser rasgado. Em outros modelos, chega no lugar, apaga a luz, pirotecnia, um som que trabalha as ondas, e aí o cara fala, rapaz, eu me sinto tão legal naquele lugar. Mas aquele lugar confronta você, porque você sabe o que tem de errado em você. Você sabe aquilo que você ainda tem dificuldade de se submeter. Então, quando você chega em um lugar, que o lugar não tem coragem de falar aquilo que é necessário para que você venha alcançar a plenitude daquilo que Deus tem, esse lugar tem problema sim. Porque o evangelho não é de Cristo. Você não está no mundo, você está em uma igreja. E a igreja tem que ser modelo de Cristo. E uma igreja ser modelo de Cristo vai cobrar muito. Cobrar muito, por quê? Porque o que foi entregue pelas nossas vidas foi o sangue de Jesus, foi a vida dele. Então não tem como você estar alcançando benevolência e viver uma vida reta diante de Deus, sem criar choque com o mundo. Não tem não. A igreja não é amiga do mundo. Nunca vai ser. E não adianta tentar unir, não tem união. Céu e inferno não tem junção.
Não tem, não tem. Luz e trevas não podem compactuar. Então a gente quer manter um relacionamento com o mundo e Deus já desaprovou há muito tempo. Quem é de Cristo, vem. Quem não é, fica. Só que a gente não quer perder o efeito da ambiência, da amizade. E a gente vê homens com um grau de dificuldade absurdo de se libertarem. A gente vê mulher que não consegue se posicionar porque tem medo. Tem medo de dizer que profere fé em Cristo. E a mulher que diz assim, eu sou cristã, ela começa a ser odiada. O homem que diz assim, eu sou servo do Senhor, ele começa a ser, primeiro, chacoteado. A pessoa começa a brincar, que nada, você é isso tudo, você aguenta quanto tempo? Quanto tempo você aguenta? Vem cá, cheira só um pouquinho para você ver, dá a bebida para ele cheirar, faz aquelas artes. Por isso que, quando você fez aliança com Cristo, ambientes que noutrora você andava, conselho de pastor, não ande mais mesmo não. Fala, poxa, você agora é todo antissocial. Não é que eu sou antissocial, eu sou cristão agora, ordinário. Eu não posso estar em um lugar porque tu gosta de estar no boteco e você não precisa beber não, eu não preciso beber não, eu não vou beber e não vou lá, pô. Eu não vou beber e não vou lá. Só que, poxa, rapaz, depois que você se converteu, você mudou demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu roubava, não roubo mais. Não engano mais. Não traio mais. Eu estou sem graça para o mundo. O cristão, ele é sem graça para o mundo. Por quê? Porque agora ele tem um motivo primordial que deu sentido à vida dele, a causa nobre do Evangelho. Vai além dos sonhos, dos meus objetivos, das minhas expectativas. Alguém com tamanha inteligência e preparação como Paulo, trata o Evangelho como tudo, e tudo que ele aprendeu como nada. E aí ele chega em Jerusalém, e ele vai se apresentar na sinagoga, e ele vai com 4 indivíduos, ele raspa a cabeça, pega a oferta, leva para todo mundo e tem que ficar 7 dias lá. Antes de completar os 7 dias, está chegando todo mundo. Quando chega o povo, os judeus dispersos, né? Que é aqueles que moravam em todas as partes, chegaram e falaram assim, ei, socorro! Aqui, ó. Socorro, ele está aqui. Então, quem está clamando socorro é o povo judeu, dizendo, gente, socorro, esse homem anda em toda parte, desvirtuando a lei de Moisés. Esse homem chega em toda parte e está destruindo com aquilo que nós defendemos, com unhas e dentes. Ele está com o grupo dele, desestruturando tudo, com essa forma deles de falar de um Cristo. Resumindo, coitado do Paulo, não deu nem tempo para levar a oferta. Pegaram ele, careca, fecharam o templo. Quando fecha o templo, é porque vai ter derramamento de sangue. E a lei determina que não pode estar dentro do templo. Então empurra ele para fora. E aí, meu irmão, o pau tora. Pegam Paulo e arrebentam, valendo. Arrebentam, batem. Um alvoroço toma conta de Jerusalém, a ponto de avisarem aos maiorais, e chegou a autoridade maior de Roma, para saber o que estava acontecendo. E quando chegaram, está Paulo lá já caído. Aí mandaram pegar Paulo,
e levar para a fortaleza. Só que Paulo não estava conseguindo andar. Tamanha foram as brutalidades nas suas pernas. Seu corpo estava todo ensanguentado. Se não chega aquela autoridade de Roma, seria ali mesmo. Você lembra que o Espírito Santo falou para ele não ir? Ele falou, não, eu quero ir. Que agora chegou a hora de eu mostrar que eu amo Jesus. Eu quero ir não somente para ser amarrado, mas para morrer. Aí eu fiquei, coisa de pregador. Sabe aquele duvidor de Ágabo? Sabe aquele duvidor do profeta? Porque às vezes a gente está vendo tanta coisa acontecendo na nossa vida, Deus manifestando, Deus usando a gente, usa na palavra, usa na profecia, usa na cura. Eu vou falar, rapaz, Deus falou para você não ir ali. Falo, peraí, o que é isso? Você acha que você é quem? Deus não pode falar comigo? Tem que falar com tu. Aí, não, Deus tentou falar com tu, só que tu está muito fitado no alvoroço gospel que tu está fazendo na Ásia. E é bênção, Deus está amando o que você está fazendo. Só que em Jerusalém não é o tempo de tu ir ainda. Mas aí, chegando lá, eu acho que o Paulo, coitado, falou, porque eu não ouvi. Ágabo. Por que eu... Só que ele falou, já que eu falei que eu estou pronto, eu estou pronto. Não tem vida melhor do que poder falar de um Cristo que nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, nunca enganou. Um Deus como o nosso Deus. Maravilhoso. Importa sim que por Ele passemos todo e qualquer tipo de consequência, mas mantenha-se reto, íntegro, falando a verdade e glorifique a Ele. Mandam levar ele para a fortaleza, ele não consegue. A brutalidade foi tanta que os soldados tiveram que carregar ele. Está carregando ele na escada. Paulo fala assim, me é permitido falar? Ele fala, falar você é o quê? Eu sou judeu. Rapaz, você não é egípcio, não? Você não é não egípcio que pegou, levou 4 mil homens para o deserto, para instruir acerca de sedição, que é o quê? Era um grupo que se reuniu para começar a matar todo mundo que era romano, por cargas impostas por Roma. Então surgiu essa sedição, e aí Paulo foi confundido com esse homem egípcio, que porventura estava liderando esse motim, esse grupo que estava ceifando a vida dos soldados romanos. Ele falou, não, sou judeu, e venho, aí começa a dar aula do que é, de onde ele é, o que deveria suceder, etc. Eu posso dar uma palavra? Ele falou, pode. Paulo, com a pouca força que tem, fica em pé. Diz assim, ei, vocês que me bateram, escutem. Eu me chamo Paulo, antigamente Saulo. Eu que perseguia vocês. Eu que fazia de tudo para esse evangelho que hoje eu prego não tomar a proporção do que tomou. Eu fiz de tudo para destruir essa força. Eu tinha cartas, aliás, o sumo sacerdote que está aqui, não se lembra de mim? Uau! O sumo sacerdote estava no templo, sabia quem era Paulo, e viu tudo acontecer, e deixou, porque às vezes é melhor só fingir que não está vendo. Está vendo o mal, o dano sendo causado, e ele sabia. O sumo sacerdote muito sabe quem eu sou. Ele é testemunha viva, que eu assisti aos pés de Gamaliel, fui instruído, criado para ser inclusive, porventura substituto. Só que
no meio dos meus desvaneios, foi que eu fiz? Eu persegui, eu açoitei, eu bati, eu humilhei, eu arrastava esse povo que falava de Cristo para as prisões. Como se fosse pouco, eu consegui cartas dos maiorais da cidade para poder perseguir em um nível muito mais profundo e acabar de uma vez por todas com esse cristianismo. Porém, com as cartas nas mãos, seguindo para Damasco, perto de Damasco, um clarão, uma luz me apareceu e eu fiquei cego. E surgiu uma voz, que eu não sei que voz era essa, mas me falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir daí, eu tive um encontro com Jesus. Então esse evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo. A palavra que eu prego glorifica a Cristo. Eu não estou perdendo tempo para desvirtuar a lei, porque a lei também apontou para Cristo. Eu estou aqui para falar de Cristo, que morreu, ressuscitou, foi preparar o lugar. Enquanto isso, aqui estamos, para fazer o quê? Glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. E está todo mundo vendo Ele ensanguentado, sangue jorrando, e Ele glorificando a Jesus. Quando você está no pior momento da sua vida, debaixo de muita dor, de muita pressão mesmo, você tem tempo de glorificar Jesus? Como é que um homem, depois daquele tumulto, todo mundo já sabia o motivo pelo qual ele estava ali, ele fez questão de, a única oportunidade que ele teve, não foi pedir cuidado para os seus ferimentos, foi pedir a voz para falar mais ainda de Jesus. É um exemplo e nos ensina muito nos nossos momentos mais difíceis, quais são as decisões e as atitudes que nós tomamos. O que nós fazemos quando alguém nos causou um dano absurdo? Eu apresento Cristo ou eu repudio essa pessoa, impedindo ela de ter oportunidade de alcançar graça, favor e misericórdia? Os causadores de danos, eu abençoo, falando da verdade que me converteu, ou eu digo que o diabo lhe arrebente? O que eu faço com quem me causa dano? Ou melhor, o evangelho da graça pelo qual você foi alcançado, através do sacrifício de Jesus, lhe dá consistência para sobreviver lá fora, sem se perverter? O nível que você se encontra perante Deus, no dia de hoje, não precisa ser durante esse tempo, só hoje. Hoje você tem coragem de dar a vida? Esse evangelho vai requerer que você dê sua vida. Esse evangelho vai requerer que você seja exemplo. Esse evangelho vai requerer que você abra a mão dos seus planos para viver os sonhos, os planos e os objetivos celestiais. E a pergunta que não quer calar: quem aqui está pronto para isso? Não durma não, que aqui não é cama, né? E nem pensão. Não durma não. Próxima vez eu vou até você. Adilson não está aí? Adilson não quer que eu fale mais o nome dele, toda vez traz um presente para mim agora. Eu falei: pode trazer o que for, irmão. Cochilou, vai apanhar. Viu? Eu me pergunto, quantos rounds eu ganho, ou eu consigo suportar os graus de dificuldade que estão por vir? Qual nível de pressão você suporta para defender o evangelho de Cristo? Não estou falando de aperto financeiro, não. Porque o que mais perturba o crente parece que é isso, né?
Eu estou apertado, as coisas estão difíceis. Está difícil. Mas será que você também não é difícil? Você não é um cara difícil? Você não é uma moça difícil também? Ou você veio com a imagem errada do Evangelho? Você veio para um Jesus que vai lhe dar tudo. E você não vai dar nada. O que é que você quer de Deus? O pessoal disse para Paulo assim, não vá. Ele fala, eu vou. Vão lhe amarrar lá. Amarrando ou não, eu vou. Eu estou pronto para ser amarrado. E eu estou pronto para dar minha vida. Porque ninguém falou que ele ia morrer. Falou que ele ia ser amarrado, manietado. Só que ele falou, não somente isso eu estou pronto. Eu estou pronto, além de ser isso, eu estou pronto para dar minha vida por amor do Evangelho. E a sua reflexão? Você está pronto para quê? Você está pronto para quê? Sua casa está pronta para quê? Você aguenta quantos dias de perseguição? O inferno lhe caçando com tiro ao alvo. Você suporta quantos dias? Com a adoração que você desenvolve diariamente, com o devocional que você faz diariamente, com o nível de entrega que você faz diariamente para Deus. Você aguenta correr quantos metros ou quantos quilômetros o inferno atrás de você metendo bala? Nos ambientes que você tem andado, nos halls dos amigos que você tem se assentado, quem as pessoas lhe têm lá como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? Mas eu tenho que me preocupar com isso? Claro que tem. Se todo cristão foi perseguido antigamente, esse tempo, até o avanço, os níveis de guerra serão infinitamente maiores. Nós estamos aqui sendo treinados, lapidados, para quando chegar a hora, você não se entregue a Satanás. E é preocupante, porque tem gente velha, não de idade, gente velha que já aceitou Jesus, e com atitude de criança, dentro da igreja. Esses são os que vão arrebentar com Paulo. Porque quem denuncia Paulo não é o gentio, não. Os judeus. Esses judeus só vinham a Jerusalém 3 vezes ao ano. E, segundo Flávio Josefo, historiador, conceituadíssimo, tá? Para não ficar nas minhas palavras, mero mortal. Diz que esses judeus, eles eram os menos ortodoxos possível. Resumindo, crente regalado. É aquele que só aparecia 3 vezes ao ano, o povo dizia que eles ainda eram. Mas quando saía do ambiente do culto, meu irmão, ninguém nem sabia o que esse povo era. Lá fora, é cretino. Aqui é crente. Mas lá fora, dizer não, pô. Eu não concordo com muita coisa que tem lá. Mas eu vou porque é legal. Tem umas pessoas legais lá. Quando vier o dia mau, você vai se arrebentar. Com seu jeitinho melindroso de servir a Deus. Você não vai aguentar o ataque infernal. Você vai ser o primeiro a botar um chip na testa, num braço. E se precisar botar em outro lugar, você é o primeiro a botar também. Eu não estou falando do chip
Para não dar má interpretação, falando do chip mesmo da besta, tá? Que aí na Bíblia já está dizendo como é que vai ser. Porque hoje tem um monte de chip, né? Tem chip de hormônio, chip de não sei o quê. Não é desse chip que eu estou falando. Estou falando do chip que você vai ser um painel expositivo público, que você serviu a Deus, mas não aguentou a chantagem do diabo e deu a testa para ele. Por que o diabo quer a testa? Porque quem estava no monte viu o que eu falei. Apocalipse 22 diz que nas frontes vai estar o nome dos eleitos. O diabo não quer que você seja, naquele grande dia, marcado com a aliança eterna. Que palavra é essa para essa noite? Para você refletir como é que está a sua vida e o que você está dedicando tempo à sua vida. O que você está dedicando tempo à sua vida? Para viver o quê? Tu é cristão mesmo? Que se o evangelho precisar de um representante, ainda que ir em Jerusalém possa ser uma decisão que ocasione feridas e mortes, e mesmo assim você vai? Por que Paulo foi? Ele foi porque ele tinha convicção que não existiria mais queda na vida dele. Ele estava disposto a dar vida. Só que é preocupante o nosso modelo congregacional. Nós começamos a fazer uma análise comportamental em cima dos nossos crentes. A motivação de vir ao culto, a motivação de estar presente. E quando não vem. E aí a gente começa a imaginar ou conjecturar Cristo no seu trono, vendo a nossa forma tão oportunista de nos apresentar no templo. Pouco ortodoxo, igual aos judeus que habitavam fora de Jerusalém. Os que moravam em Jerusalém pecavam menos. Por quê? Porque é muito fácil todo mundo ver, né? Agora os de longe denunciam quem quer ser santo. Os de longe querem perverter, se você quiser ter uma linha de retidão, de obediência e de cumprimento de princípios e propósitos. Eu já tive experiências aqui com pais de filhos, que vieram reclamar, porque os filhos estavam jejuando. Eu estou muito preocupado, porque agora ele está jejuando muito, eu fico com medo dele ter um negócio. Eu falei, que lindo a sua preocupação. Que bênção, né? Quando ele estava fumando maconha lá, sem comer nada, varando noites e mais noites, tu ficava preocupado assim também? Quando ele ia para a baixaria, fazer merda ao quadrado, tu ficava preocupado assim também? Você fica preocupado porque é na igreja. Porque aqui ele está seguro. Na pior das hipóteses, no meu jejum, eu morro. Eu vou para onde? Estou eleito. Na pior das hipóteses, no inferno, o cara é pego em uma noitada. João Benta tocou, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Então, meu amigo, na igreja, tudo é para proteção. Isso homem, mas também tem as mamães que vêm para falar que está preocupada com as filhas porque estão jejuando muito. Aí eu falo, engraçado, né?
As lutas suas hoje é para a pessoa não jejuar. No início era para a pessoa se converter. Porque não aguentava uma mulher dessa dentro de casa, sem Jesus. Mas é porque ela está muito extremista. Evangelho é isso, gente. Meu filho tem que ser extremista. Ele tem que ter convicção do que é realmente o Evangelho. Senão qualquer um vai perverter ele, qualquer um vai tomar ele e vai dizer assim, para, isso não precisa nada disso não. Meu filho tem que ter coragem de, independente do lugar que ele estiver, dizer, eu sou cristão. Apanhando ou não, eu sou cristão. O cara vai dar tapa, eu continuo sendo cristão. Só que a gente não quer ensinar isso. Por quê? É muita tecnologia envolvida. Filho chorou, dá celular para ele. A tia da salinha reclamou, o papai endemonia. Já teve briga aqui com pais. Não, porque meu filho entende, apóstolo. É porque ele fica calminho só com o celular. Falei, é porque tem um demônio ali que está acalmando ele, falando um monte de asneira. Se a senhora quer que ele fique no celular, vá para casa, fique lá, a senhora e ele. Vem para a igreja tem regra. Igreja fala de Cristo, não é de humano. Fala de um Cristo que quer mudar a vida do humano e transformar ele em filhos. Já viu a pregação assim? Parece que é chata, né? Por quê? Porque todo mundo aqui diz que vai dar vida. Imagine que chega agora, todo mundo agora fecha a igreja, sai todo mundo. Bora, faz fila, vai morrer todo mundo. Quem é o primeiro? Não, mas eu acho que eu não estou pronto, viu? Aí sabe o que é que o povo aqui vai falar? Pastor, está escrito. Agora, eu estou pronto. E você tá? Porque depois de mim vai vocês. Eu só vou ser o primeiro. Mas o sarrafo vai descer em todo mundo. A não ser que você queira dar sua testa. Você vai querer dar sua testa para o diabo? Escutem. Jesus está voltando. E temos que arrancar as fragilidades do nosso meio. E não aceitar a imoral do nosso meio. Nem do nosso lado. Quer andar comigo? Tem que buscar santidade. Tu já reparou o trabalho que é para a gente se limpar das merdas? Como é que eu vou aceitar um imoral perto de mim? Como se tivesse tudo. Não, é porque ele vai ter o tempo. O tempo ele busca ir lá, meu amigo, longe de mim. Não, eu sei, eu tenho um exemplo. Antes de pastorear, eu tinha esse hábito de dizer que não, Deus vai me usar para ganhar todo mundo. Tem gente que Deus não vai lhe usar. Um ex-sócio meu quase me levou para o inferno. E eu falava de Jesus, pô, Carlão, quando você fala de Jesus, irmão, meu coração me alegra. Eu falei, por que você não se converte? Ele falou, não, pô, porque tem um tempo. Beleza, e foi insistindo, 2 anos. E sempre Jesus, eu estava nas cidades com ele, ou então em algum estado, eu sempre procurava uma igreja para assistir um culto. Eu falei, irmão, bora comigo? Ele falou, pô, estou cansadão. Eu falei, nenhuma vez, pô. Ele falou, pô, irmão. Eu falei, quando você chegar, me chama para a gente jantar. Eu falei, rapaz, você é um miserável. Vamos lá, na volta a gente vai jantar. E eu não consegui levar ele na igreja. Ele quase me matou. Foi 3 saídas. Vá brincando com o diabo. Tem lugar que não é para você entrar e acabou. Mas o cara é gente boa. Gente boa quer ir para o lugar que você está indo. Você não pode ir para lá. Você já veio de lá.
E o diabo vai pegar pesado. Para que nesses dias, as lutas que o diabo está, atacando a gente, desmotive a gente. Você pode ver que o dia de luta extrema, você não ora como deveria. Fala, rapaz, eu estou baqueado aqui. Ajoelha, dorme por cima do joelho. Eu vou sentar só um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou levantar para ler a Bíblia e para orar. Você consegue? Ninguém. O diabo fala tudo o que eu queria, apagou. O diabo dá um sonífero a você, 2 gotinhas. Aí você já está angustiado, porque está tentando resolver tudo da sua forma, e não consegue. Chega de noite em casa, já está com o espírito abatido, e aí não desenvolve a adoração que chama a atenção de Deus. Só aquela oração interesseira. Aí tenta adorar a Deus, tenta, mas sempre fugindo. Deus, Senhor, mas eu preciso. Pai, eu te adoro, eu te exalto. Aí para e vai pedir, né? Aí exalta de novo, adora de novo e fala, Senhor, não esquece, que o dia foi daquele jeito. Mas eu quero mesmo te adorar, Senhor. É mentira, é papo. Você quer que Deus resolva a situação. Porque você só quer adorar Deus na totalidade, se tudo estiver maravilhosamente excelente. E a melhor adoração é no dia difícil. A melhor adoração é no dia terrível. Paulo não aguentou nem subir a escada. Perdeu a força nas pernas. E o resto de força que lhe sobrou, ele pediu a oportunidade para glorificar Jesus. Para tornar público a sua decisão. Ei, persegui muito. Hoje não. Hoje eu amo esse Jesus. Eu adoro a Ele, eu exalto a Ele. E eu estou pronto para dar vida por Ele. Glórias a Ti, Jesus. Pergunta que não quer calar. Jesus voltar hoje. Você está pronto? Só com o que você fez hoje, você está pronto? Está pronto para subir? Está pronta para ir encontrar com o seu Senhor? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu noivo. Você está pronto? Você que está aqui nessa noite, separou esse dia para vir ouvir a palavra de Deus. Jesus está voltando. E é necessário que você se arrependa. É necessário que você que ainda não fez aliança, faça aliança. É necessário que você que não desceu as águas, desça as águas. É necessário que você venha se reconciliar. Sair de tudo aquilo que tem impedido você de ser um instrumento na presença de Deus. Você já parou para imaginar se toda a devoção que você tem com seus projetos, você tivesse com os projetos de Deus? O avanço que a obra já não teria tido? Se você fizesse só um pouquinho, cada um aqui fizesse um pouquinho pelo Evangelho, para que outra vida pudesse conhecer Jesus, para que outra vida pudesse ter experiências com Ele. Pô, mas o senhor está pregando um negócio assim, é difícil, é isso mesmo. É difícil mesmo. Vai morrer todo mundo. Ponto. Você só tem que decidir, ou morre na mão do diabo, ou morre na mão de Deus. Não tem outro meio não? Não. Tu não vai ser fantasma, igual aquele fantasminha, que fica aguardando o próximo corpo. Isso é papo, isso é asneira. Só tem céu e inferno. Para onde é que você quer ir? Eu quero ir para o céu. Pronto, vem fazer aliança com Jesus. Mas eu não estou pronto, então você vai para o inferno. Nossa, que palavra pesada. Pesado é concreto. Isso aqui é alerta. Isso aqui é a palavra de Deus que converte o coração do homem para o homem ser quem Deus o chamou. Para a mulher ser virtuosa,
e o homem se transformar em um sacerdote de honra, endireitar sua casa, endireitar sua vida, endireitar suas veredas, sair do engano, da mentira. Você pode se colocar de pé? Eu comecei a leitura da Bíblia esse ano, e eu já estou em Atos dos Apóstolos. Eu já li Atos esses últimos 10 dias umas 20 vezes. E o Senhor me prendeu ali em um cara ferido, ensanguentado. Não aguentou nem subir uma escada. Subiu carregado. E a primeira oportunidade que o indivíduo tem, ele fala de Jesus. E a gente, quando está num dia mal, qual é o primeiro nome que a gente fala? No meu dia mal eu clamo Jesus, tá bom. Agora imagine que alguém arrancou sua perna agora. O sangue está lá jorrando. E você só tem uma chance. E essa chance, você diz, uma oportunidade. Eu amo Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A palavra tem entrado no seu coração e tem transformado a sua vida. Nós precisamos de soldados que percam seus ideais, como o apóstolo Paulo perdeu, abandonou seus ideais e assumiu consequência com a causa do Evangelho. Você está se distraindo muito nesses dias. Você está se distraindo muito e o diabo tem trabalhado muito forte para que você não viva a vida cumprindo o real propósito de Deus. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Tudo que o céu deveria fazer já foi feito. Faz a sua parte agora. Você não tem nem compromisso para chegar no horário do culto. Você vai aguentar um round na mão do diabo. Meu Deus do céu. Comece sendo fiel. Comece assumindo responsabilidade. Porque se é uma entrevista de emprego, o cara chega 1 hora antes na entrevista de emprego. Se é para receber um benefício em um banco, ele chega na madrugada. Se é para um atendimento médico na rede pública, que distribui senha, ele chega 4 horas da manhã. É sério que essas coisas para você é mais importante do que a graça de Deus? Do que o que emana no templo? Porque o que emana no templo ativa as promessas de Deus a se cumprir. Tudo aí fora é temporal. A palavra de Deus é eterna. A casa, para estar segura, tem que ter um sacerdote posicionado. A casa, para estar segura, tem que ter uma mulher sábia. Não segundo o seu querer. Fala da mulher que desenvolve sabedoria bíblica. Mulher virtuosa, quem achará? Não é estranho isso? A gente fala assim, né? Não é estranho? Fala da escassez da mulher nobre. Porque já aponta para os dias que nós estamos vivendo. Sacerdote de honra, cadê eles? Conta de dedo, porque todo mundo se distraiu. E aí tem um monte de abençoado, um monte de abençoado, que não sente nada no culto, uns miseráveis. Por quê? Porque a mente dele não está aqui. A mente dele está lá olha, peste, ruim,
miserável. Agora eu entendi porque que João fala raça de víbora, pestilentos. Ah, ele é muito duro. Eu queria dar... Oh, meu amigo. Duro? É o quê, minha filha? Pronto. A gente vê homem para eventos específicos. Precisamos de sacerdotes para impactar essa terra. Homens que tiveram muita coragem para pecar, para errar, para fumar, para matar, para roubar. Porque Paulo teve muita coragem também para perseguir, para causar dano. Me apresente alguém corajoso e inverso como Paulo, não tem. Paulo diz assim, ó, eu sei quem eu fui. Hoje eu estou pronto. Precisamos de homens de verdade que restaurem o altar da santidade dentro das casas e não aceitem imoralidade e não aceitem a perversão. Precisamos eliminar os motins. O que são os motins? Eu vou falar, homens libertinos que se juntam para eventos esporádicos, porque são vagabundos de caráter. Aí não se enquadram em nenhum evento específico que requer a presença dele, sendo extremo na igreja. Mas com as amizades ele consegue. Com a desculpa que está falando de Deus. E o Evangelho de Cristo é poder. É poder. Mas você tem que se posicionar. Aí pode ter alguém aqui, será que ele está falando para mim? É para você mesmo. Pronto, é para você, é para mim, é para todo homem, pô. Quem é homem? Quem não é homem, não é para você. Agora, para quem é macho, sim. Estou falando para macho. Receba aquilo que compete a você, que eu estou recebendo o que compete a mim. Ou você acha que eu estou aqui e não dói em mim também? E de tudo que eu falei, eu também não deixo a desejar algumas coisas. E a mulher virtuosa, quem a achará? Observe, quando fala de mulher, qual é a planta que vem na sua mente? Rosa? Flores? Você é rosa do deserto, né? Aquela, hein? Quando fala de mulher, você pensa em quê? Rosa, flor, orquídea, tudo que tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado para não ferir, para não quebrar, para não arranhar, não é assim? Quando você fala de macho, pedra, turrão, macho, leão. Não nos dias de hoje. Quando fala de macho, depende. Tem meio homem, quase homem, meu filho, falar a verdade. De tanto falarem algumas coisas dos homens, aí os homens estão tudo mansinho, dócil, muito educadinho, gentil, cheio de escova no cabelo. Eu não tenho. Eu estou convidando homens para serem homens. E mulher para ser mulher. Cada um ocupando sua missão e sendo quem Deus chamou. Não dá para ser mulher ogra. Não. Mesmo porque quando fala de mulher, olha aí, ó. Vai dizer que é para homem isso aqui? Não, mulher. E você vê que fica tudo belo. Porque para isso Deus criou.
E o homem, para proteger tudo isso, blindar tudo isso, dar honra e zelar. Não tem muito o que falar nem o que fazer. Não, não. É só obedecer ao princípio bíblico e criar choque com tudo que está no mundo. Vai criar choque? Vai. Quem se faz amigo de Deus se tornou o quê? Fechem os olhos. Vamos orar.